pessoas, tem que ter uma boa palavra para falar para alguém que está precisando, curar almas, curar os enfermos. É isso que ele diz. André perguntou, boa noite, eu queria saber se ao comer o fruto do conhecimento a morte veio ao mundo. A morte já estava no universo já do caos, porque o que são esses arcontes que criaram os homens, que criaram Adão e Eva, segundo as histórias aqui nos livros gnósticos, Jesus fala que na realidade quem criou são os Elohims, né? Elohim são deuses, são os 12 arcontes que criaram Adão e Eva, e aí eles não queriam que ele comesse a fruto do conhecimento, porque o conhecimento era a Sofia, a sabedoria, tá? Então era uma árvore que tinha a sabedoria de Deus. E aí eles não queriam porque ele iria se tornar como superior aos deuses que o criaram, porque ele teria o conhecimento, a gnose, que é esse conhecimento que nós temos. E aí sim, o que diz? Não é que a morte veio a partir daí. Os arcontes já estavam mortos, eles já estavam com um tempo determinado, porque eles não são imortais como nós, que somos filhos do Pai, existimos e somos imortais. Então a morte, aquilo ali foi só uma maldição para o próprio corpo deles, que eles não poderiam criar algo imortal, porque eles não são imortais. A Alexa dando estudar copyright. Lembretes. Vou continuar lendo, deixa eu ver. Os arcontes ainda fazem passar, o difícil é o demiurgo. Isso. Você tem que ter muito conhecimento para você saber e você estar consciente na hora de você chegar depois da morte, saber as palavras que você vai falar e ter os selos, e não só as palavras, né? Você tem o selo do Espírito Santo, você tem o selo de Jesus e do Pai, o arconte, qualquer demônio, mesmo o demiurgo, eles não vão poder te deter, porque eles não vão ver você, vão ver a luz perfeita em você e vão abrir passagem. Porque Jesus fala, nesse livro aqui ele conta, eu já fiz uma live com esse livro, mas e ele fala que você vai virar uma luz e vai subir. Ó, ele fala assim, nossa, eu abri no lugar que eu queria falar. Isso é o Espírito Santo, entendeu? Você abre no lugar do que você queria falar. Ele fala sobre os jatos de luz e as efusões da luz. Ele fala assim, o Salvador respondeu dizendo a Maria, se eles receberem os mistérios quando ainda em vida e se saírem do corpo, tornam-se raios de luz e efusões de luz e penetram todas as regiões até alcançarem a região de sua herança. Mas se forem pecadores, estiverem fora do corpo e não tiverem se transformado, e se realizardes para eles o mistério do inefável, para que possam ser retirados de todas as punições e lançados num corpo justo, que seja bom e herde o reino da luz, ou seja, levado para a última ordem da luz, então eles não serão capazes de penetrar as regiões, porque não realizaram o mistério pessoalmente. Porém, os recebedores de Melquisedeque seguem-nos e levam-nos à presença da Virgem da Luz. E os ministros dos julgamentos dos regentes mostram uma pressa insistente para levar aquelas almas e passá-las de um para o outro, até levá-las diante da Virgem de Luz. Então aqui ele fala que você, quando você conhece os mistérios, conhece o mistério do inefável, você se transforma num jato de luz, uma efusão de luz tão grande que você sobe e ninguém te para, e você chega na sua herança, que cada um tem um lugar de onde veio. Então tem vários céus, vários lugares, e cada um pelo seu conhecimento mostra de onde veio. E aí você chega nisso. E aí, até uma coisa legal que Jesus fala aqui para Maria é, se você tem alguém que você ama, que você sabe que não alcançou os mistérios, que era um pecador, você pode orar, porque você é tão poderoso que você pode orar e falar, salva ela. Aí ele faz ela voltar para um outro corpo bom para conseguir encontrar os mistérios. Mas ele não vai conseguir encontrar, colocar, mas ele não vai chegar onde você está, mas vai pelo menos sair desse castigo dos regentes. Isso, temos que despertar em tudo para sair dessa ilusão aqui. E eu vou continuar lendo aqui. Mas quando são aperfeiçoados com uma morte de mártir, este é o pensamento que levam dentro deles. Se nos entregarmos à morte pelo amor do nome de Jesus, nós seremos salvos. Eles pensam isso. Esses eventos não se sucedem dessa maneira. Mas por meio da ação das estrelas errantes, dizem eles que completaram seus cursos fúteis. E dizem, aqui está em reticência, porém esses eles entregaram para si mesmos, mas eles se assemelham. Não possuem a palavra que oferece a vida. E alguns dizem,
No último dia nós certamente nos levantaremos na ressurreição. Mas eles não sabem o que estão dizendo, pois o último dia virá, quando aqueles que pertencem a Cristo, a terra que é, quando este tempo foi concluído, ele destruiu os arcontes das trevas. Aqui Jesus destrói os arcontes. Ele permaneceu. E ele perguntava o que os havia prendido, e como eles poderiam propriamente se livrar disso. E eles passaram a se conhecer, assim como eles realmente são. Aqui está o conhecimento próprio. Você tem que começar a se conhecer como realmente você é. Gente, curte a live, aperta aí, compartilha. Boa noite. Boa noite, irmão. Despertar aí. Vamos compartilhar e curtir para que mais gente assista. Então ele fala assim, e eles passaram a se conhecer assim como eles realmente são, ou melhor, onde estão agora e qual é o lugar no qual repousarão de suas insensibilidades, chegando ao conhecimento. Esses Cristo transferirá às alturas, tendo em vista que renunciaram à tolice e avançaram ao conhecimento. Então, resumindo aqui essa parte para explicar, ele fala assim, as pessoas achavam e elas acham que se elas simplesmente se tornarem um mártir por causa do nome e eles se morrerem em nome de Jesus, elas vão ser salvas. E ele fala, não é assim, não é dessa maneira. Se você não tiver o conhecimento da palavra, você não vai ter. Então ele fala aqui, você tem que ter o conhecimento da palavra. E aí ele fala, se nos entregarmos à morte pelo nome do Senhor, seremos salvos. Esses eventos não sucedem dessa maneira. Mas isso vocês pensam pela ação dos errantes, das estrelas errantes, que são os demônios. Então você pensa isso, porque eles fazem com que eles sejam enganados, pensando que simplesmente por aceitar Jesus, falar eu sou de Deus e se entregar à morte, ou se sacrificar, ou eu vou achar, porque eu vou dar minha casa lá, eu vou ser salvo, porque eu vou dar um terreno na igreja, eu vou ser salvo, vou dar um sacrifício de dinheiro na igreja, eu vou ter tudo, eu vou ser salvo. Não é assim. Se você não tiver conhecimento de si mesmo, você não vai ter nada. Não vai ter salvação, não vai ter riqueza, não vai ter nada. E nem importa a riqueza, importa a riqueza espiritual. Mas o que eu vejo hoje em dia são o evangelho da prosperidade. As pessoas, se eu acreditar em Jesus, eu vou ter tudo. Eu vou ter, como se fosse uma magia. Eu vou lá, vou colocar sal grosso, vou dar 7 pulinhos, vou dar 3 voltas na muralha, vou fazer, é tudo coisas do Antigo Testamento. Se eu der 3 voltas, vai acontecer. Se eu der 3 pulinhos lá, vai acontecer. Se eu fizer alguma coisa, como se fosse uma troca, uma ação. E não existe ação para você ser salvo, para você ter alguma coisa. O que existe é conhecimento. Jesus veio trazer a verdade. Você precisa da palavra da verdade dentro de você. E aqui ele fala, tudo bem, Marcos? E aqui ele fala, estes Cristo transferirá às alturas. Quem ele vai transferir às alturas? Aquele que chegou ao conhecimento de si mesmo. E o que é o conhecimento de si mesmo que ele fala? Aqueles que conhecem onde estão, ou melhor, onde estão agora. Então você tem que saber onde você está agora. Você sabe onde você está? Você sabe quem você é? Você sabe o que você está fazendo aqui? Então você sabe o seu nível? Sabe quem você é? Então você tem que saber isso. Aí ele fala, e aí você vai saber para onde você vai. Repousar de suas insensibilidades, que o repouso é o Pai. Então ele fala, então você tem que ter o autoconhecimento, saber onde eu estou e para onde eu vou. E como eu vou repousar no Pai. Da minha insensibilidade, que é aquilo que a gente não consegue compreender, aquelas coisas ruins que nós temos, a gente se liberta. Tem uma parte no Evangelho de Filipe, que é um apócrifo também, que ele fala que a maldade foi neutralizada pelo Espírito Santo, ela não foi arrancada inteiramente, a gente tem dentro de nós a maldade, mas ele neutraliza para que a gente possa alcançar o conhecimento da luz e o autoconhecimento. E o autoconhecimento é você saber que você é filho do Pai, você é da mesma energia que o Pai, os seus átomos, tudo que existe, essa eletricidade, toda essa energia que move tudo, isso é uma representação do Pai. Você é a mesma coisa. Você é poderoso, você é luz. E você vai se tornar luz. E o que ele fala aqui? Aqueles que possuem conhecimento da ressurreição, eles deverão conhecer o Filho do Homem. Isto é, eles deverão conhecer a si mesmos. Tá vendo? Então ele fala assim, aqueles que possuem o conhecimento, que alcançam o conhecimento da ressurreição, eles devem conhecer o Filho do Homem, a Jesus. Ou seja, conhecer a si mesmos. Então ele fala, você tem que entender que Jesus
está em você e que você está em Jesus. Se você não tiver esse princípio, esse conhecimento, você não vai ser salvo. Porque as pessoas, elas têm uma visão errada de Jesus, porque elas identificam Jesus como ainda aquele pregado numa cruz. Tem muita gente que tem uma imagem lá de Jesus como aquele sangrando na cruz, fraco, chorando, pedindo, aquela coisa. E pensam ainda pior ainda, não é nem esse. O pior é você pensar que Jesus está lá no céu à direita do Pai, é um homem com aquele mesmo formato, com aquele mesmo rosto,